Página 1227, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2, versículo de 23 seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que Jesus, um sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: Vê, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e os seus companheiros? E como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes podiam comer, e ainda deu-os aos companheiros? E lhe dizia: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, e havia aí um homem com a mão paralisada. E ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: Levante-se aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão ficou curada. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora, através do Facebook da paróquia, do site da Web TV, acompanham conosco hoje a missa do 9º domingo do tempo comum. Queridos irmãos, estamos mais uma vez celebrando a nossa Páscoa semanal. Nós temos dentro do tempo comum a graça de uma vez na semana celebrarmos a nossa Páscoa. O domingo é a nossa Páscoa semanal. Para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos na ressurreição de Cristo e que cremos que a sua morte e a sua ressurreição, acontecida no primeiro dia da semana, para nós o domingo é o dia santo, é o dia do Senhor. É nesse dia em que a igreja se congrega para escutar a palavra e para ser alimentada com o pão que desce dos céus. É algo importante. Nós temos um terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas. E hoje, a temática do 9º domingo do tempo comum traz para nós a questão da lei. Nenhuma sociedade ela vive sem leis. Uma sociedade sem leis é uma sociedade de um anarquismo muito grande. Você veja que até no mundo da criminalidade, no mundo que está aí afora, nesse próprio mundo existem suas leis. Por exemplo, um traficante de drogas que é preso,
ou um presidiário, ele não suporta um estuprador. Porque se uma polícia quer dar fim, por exemplo, a um que estuprou uma pessoa, coloque numa ala aí do presídio que represente para ele perigo. Então, no próprio mundo da criminalidade, existem suas leis. Dentro da família, existem as leis. E como deve existir as leis familiares? Dentro da igreja, existe também as leis. A igreja, ela não pode viver sem suas leis. Portanto, é consenso de que uma sociedade, ela deve ser regida também pelas leis. Tudo existe leis. Existem as leis do trânsito, existe de fato leis para tudo. São necessárias as leis. Hoje, na primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, nós vemos como Deus é um Deus, de fato, que tem uma sensibilidade muito grande para com o ser humano. Deus que tirou aquele povo da escravidão do Egito, um povo que trabalhava dia e noite e não tinha descanso. Deus, ao criar o universo, ele descansou no sétimo dia. E ao libertar o povo da escravidão do Egito, Deus deu a eles uma lei que significa algo importantíssimo. Primeiro, a valorização da pessoa humana. Segundo, o ser humano não é uma máquina. Até as máquinas, elas param para manutenção. Elas não podem trabalhar direto, constantemente, sem uma manutenção. Ela precisa também de uma parada. Então, quando Javé, aquele que significa aquele que é, instituiu o sábado no Antigo Testamento como um dia de repouso, como um dia em que o povo de Deus, até os animais, tinha de fato um momento de descanso, um momento familiar, mas um momento também da comunidade. Um judeu, por exemplo, no sábado, e a mulher, que também pertencia ao judaísmo, colocava a melhor roupa para ir ao templo ou à sinagoga, para escutar a lei de Moisés, para escutar a palavra, para se alimentar. No sábado, os judeus comem as melhores carnes, carne de primeira, vamos assim especificar, para dizer que o sábado, para a vida dos judeus ou no judaísmo, era algo muito sagrado. Mas ele teve uma finalidade que ao longo dos tempos ele foi desviado. Ao invés do sábado, como desígnio de Deus, como propósito de Deus, ser para o homem se tornou para o sábado. No sentido de que os doutores da lei, os fariseus, os mestres, eles começaram a interpretar o sábado e a colocar a lei sabática. A palavra sábado vem do hebraico sabat, que quer dizer descanso. Eles tiraram de fato o aspecto belo e bonito do sábado, que é o dia da dignificação do ser humano. Só que dentro desse desvio do que era o sábado para os judeus, para nós cristãos, que entendemos que
O Antigo Testamento é um terreno que prepara a vinda de Cristo, e só podemos compreender o Antigo Testamento à luz do Cristo. Ele é a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para dá-la pleno cumprimento. Mas ele veio redimensionar a lei. Ele veio dar um sentido novo. E Jesus, ele vai dizer exatamente isso no Evangelho. Uma lei que está acima da dignidade humana. Uma lei que está acima da pessoa. Esta lei não liberta. Ela não é boa. Ela escraviza. Ela não vem de Deus. Nós cristãos temos um terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e festas. Como eu disse, nós que entendemos que fazemos parte da nova e eterna aliança, nós não somos obrigados a guardar o sábado. O sábado é uma instituição judaica. Para nós, a partir da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o dia Dominis, é o domingo. Já desde os apóstolos, eles compreenderam essa beleza de que o Antigo Testamento deu ao Novo ao seu lugar. Por isso, não existe fundamento em guardar o sábado, porque o sábado é uma instituição judaica. Como não existe fundamento deixar de comer certos alimentos, porque a lei de Moisés proibia. A lei, ela deve estar a serviço do ser humano. Ela não pode estar acima da dignidade humana. Então, os chefes dos sacerdotes, doutores da lei, interpretaram o sábado de uma forma equivocada, e o sábado tornou-se um dia muito impiedoso. Ou seja, quando alguém necessitava da minha ajuda, ou de que eu fizesse algo por ela, eu não fazia porque era dia de sábado. Veja bem, um mandamento desprovido do amor, ele não pode ser de Deus. Um mandamento desprovido da caridade não pode ser divino, absolutamente. Se eu venho para a missa e eu encontro uma pessoa que foi acidentada, eu não posso deixar essa pessoa à margem por causa do terceiro mandamento. Alguém pergunta: padre, é pecado não vir à missa? Primeiro, não veja o aspecto do pecado, veja o aspecto do amor. Quando se ama, já se cumpre a lei, no sentido de que eu não vou estar preso a um preceito, eu venho porque eu amo, eu sei o valor de uma missa, eu sei que eu preciso da Eucaristia, eu necessito da igreja. Mas aquele irmão que foi acidentado, e eu não vim à missa para socorrê-lo, ali eu já vivenciei a minha missa. Ali eu já cumpri o cerne do mandamento, que é o amor. Isso é fundamental. Então, meus irmãos, nós cristãos, aos domingos, no dia que o Senhor fez para nós, descansamos do trabalho semanal, vivenciamos mais a vida familiar, mas também nós comemos a melhor carne que nos é dada dentro do templo, a carne do Filho do Homem. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Jesus, de fato, não veio para destruir a lei, mas ele nos dá
um mandamento novo. E esse mandamento não permite-nos estarmos de fato aprisionados a uma lei para fazermos o bem. Ao contrário, esse mandamento que é o amor, leva-nos a sermos operantes todos os dias da nossa vida. Isso é algo importante e fundamental. E é por isso que hoje Jesus vai entrar em confronto com os doutores da lei, com aqueles que se julgam os detentores da Sagrada Escritura, os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura. E aí nós temos dois momentos. Primeiro, fora da sinagoga, os discípulos estão com fome e tiram espiga em dia de sábado. Os judeus, por exemplo, eles não cozinham em dia de sábado. Nem os adventistas do sétimo dia, eles preparam alimento na sexta-feira. No sábado, eles não cozinham e não fazem nada. Quando tinha o maná que descia do céu, eles colhiam o suficiente para o sábado, porque no sábado eles não podiam colher. Ou seja, gradativamente a lei foi se tornando pesada e um instrumento de escravidão, um instrumento de fato de peso para as pessoas. E aí Jesus recorda o seguinte: vocês não leram na Escritura que Davi entrou no templo e o pão consagrado que só os sacerdotes podiam comer ou pegar, ele comeu porque teve fome e ainda deu aos seus companheiros? O que Jesus quer dizer com isso? Que de fato, uma lei que não contemple a valorização humana, a necessidade humana, ela não é uma lei. Ela não é uma lei, ela é um instrumento de impiedade. Dentro da igreja, por exemplo, ela tem as suas leis, mas as leis é em função da salvação. Por exemplo, quando um sacerdote, ele deixa o ministério e se casa, ele continua sendo padre, ele não exerce mais o seu ministério. Mas esse padre que casou, se ele estiver perto de uma pessoa que está na iminência de uma morte, ele pode dar absolvição dos pecados, porque no perigo de morte cessa toda a lei. Cessa toda a lei. E a lei deve ser a lei maior do Evangelho, é a lei do amor. Isso é fundamental. Então, se Davi está com fome com seus companheiros, não existe uma lei que possa impedir saciar a fome de um ser humano. Jesus entra em um segundo confronto, e agora dentro da sinagoga. A sinagoga é o lugar onde se reúnem os judeus, e ali é símbolo da lei, uma lei seca, uma lei que não é humana, uma lei que só quer determinar quem é leproso, mas não quer dar meios de se cuidar da lepra. Uma lei que diz que quem tocar no leproso fica impuro. E Jesus quantas vezes tocou nos leprosos? Quantas vezes ele não se fez impuro para purificar os leprosos? Jesus nos dá o exemplo do bom samaritano, que ali encontra um judeu, que são dois povos arqui-inimigos, mas aquele samaritano, ele leva aquele judeu que é o seu inimigo, vai para uma hospedaria, cuida dele. Então é o bom samaritano. É assim a função da lei da igreja.
ser uma boa samaritana, ser uma samaritana nesse mundo em que nós percebemos que a humanidade vai se esvaziando cada vez mais. Dentro do templo, Jesus, de fato, ele vai colocar o real sentido do sábado. Primeiro, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Segundo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, isto é, ele vai se colocar acima do sábado. Ele tem mais autoridade do que essa lei. Porque na realidade, os judeus, eles concentraram-se na lei sabática, era como se tivesse somente a lei do sábado. Não existisse outra lei, não existisse outro aspecto da vida religiosa judaica a não ser o sábado. E aí Jesus, de fato, se encontra com um homem que tem uma mão paralisada, uma mão seca, paralisada. Marcos não dá o detalhe que Lucas deu. Lucas, como era médico, ele de fato deu um detalhe muito significativo para entendermos a profundidade da humanidade de Cristo e da sua lei maior, que é o amor. Qual é o detalhe? Que a mão era a mão direita. Veja bem, 99,9% das pessoas, tudo que faz é com a mão direita. É o instrumento do trabalho. Então, a nossa mão direita. Então, veja bem, esse homem está à margem. Porque, segundo os judeus, qualquer doente era porque era um pecador. Era castigo de Deus. E o homem está lá no canto. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te. Esse levantar-se não é apenas num aspecto físico, mas é assume a tua dignidade. Não importa se no templo ou na sinagoga, se na igreja tem um cadeirante, tem um epilético, ou tem uma pessoa com AVC, não importa o defeito físico, a cor ou a condição social. Jesus quer mostrar que diante de Deus todos têm uma dignidade em comum. Qual é? A de ser filho de Deus. A de ser filho de Deus. Levanta-te e vem para o meio, quer dizer, para o centro. Você tem um lugar de destaque diante de Deus. Isso é importante. E Jesus cura aquele homem com a mão paralítica, paralisada. Veja, meus irmãos, que para Jesus, de fato, a vida humana deve estar acima de qualquer lei. A dignidade humana deve estar acima de toda e qualquer lei. Uma lei que está, de fato, aí, acima do ser humano, não é uma lei justa, boa, absolutamente. Nesse caso, meus queridos irmãos, nós percebemos ainda que da mesma forma que Jesus fez a pergunta aos fariseus, em dia de sábado, é permitido fazer o bem ou o mal? Eles não responderam. Em saber, e aqui eu estou em rede social, mas eu ousarei dizer algo na rede social. Porque isso de fato, além de ser uma ignorância das Sagradas Escrituras, além de ser uma incompreensão acerca do cristianismo,
Não tem mais sentido você, por exemplo, não comer carne de porco, porque a lei de Moisés proíbe se comer carne de todo animal que se rasteja. Não tem sentido existir uma religião adventista do sétimo dia. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e disse: tudo está consumado. O Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus, sim, mas nós o lemos olhando para o Cristo. Ele é o cumprimento de toda a Escritura. Jesus mesmo vai dizer: não é o que entra que faz mal, é o que sai, é o que está no coração do homem. O adultério, a mentira, a inveja, é isso que mancha a alma do homem, não é o alimento. E Marco disse: com isso ele decretava puro todos os alimentos. Meus irmãos, vocês não se dão conta de que hoje existe, nos nossos dias, em pleno século 21, é isso que eu ousarei dizer, em plena rede social, que existe uma religião chamada Testemunha de Jeová, que se um filho precisar de transfusão de sangue para viver, o filho morre. A religião não autoriza a transfusão de sangue, porque diz que no Antigo Testamento o sangue é vida, não se come cabidela, porque o sangue é vida. Pois, meus irmãos, se o sangue, primeiro, onde é que tem na Bíblia a proibição de transfusão de sangue, se no Antigo Testamento nem existia essa prática? Como é que a transfusão de sangue é coisa do modernismo? Não existia isso há não sei quantos mil anos atrás. Segundo, se o sangue é vida, palavra de Cristo, não há maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então não é uma religião. Você que está me assistindo pelo Facebook, é uma seita perigosa. Como é que meu filho morre porque eu não quero dar a vida por ele, o sangue? Onde é que já existe isso? A liturgia de hoje, Jesus quer mostrar que a lei maior é o amor. Isso é fundamental e importante. Mas quero dizer para vocês uma coisa também, que existem as doenças espirituais. Tudo nós fazemos com as mãos. Existe mão direita, espiritualmente falando, que estão paralisadas. Às vezes na pastoral existe sobrecargas de trabalhos, porque espiritualmente falando, tem membros que estão com a sua mão direita paralisada. Paralisada. Os tapetes, alguém ou outros não se envolveram, porque a mão espiritual do amor, a mão direita, está paralisada. Não se deve dizer, não se posso ofertar, pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. No templo, no ofertório. E aqui, não é questão de falar em dinheiro. Me poupe desses comentários, porque você sabe que se em alguma casa ou alguma instituição, se ela sobrevive sem o aspecto material ou sem o dinheiro, me diga que eu vou morar lá nessa casa. Então nós sabemos que a igreja, como um templo, ela precisa da coleta e do seu dízimo. Mas quantas mãos estão paralisadas? Porque no aspecto da evangelização, o Papa mesmo nos fala disso. Na questão que cabe a partilha material,
O evangelho ele passa na cabeça, no coração, vai a mão que leva o bolso. A coleta, por exemplo, quantos de nós estamos com a mão paralisadas? Porque nós não saímos para a partilha, para colocar diante do altar aquele bem material em prol do templo. Quantas vezes as minhas mãos estão fechadas, paralisadas, porque elas não se abrem para fazer o bem a alguém, para partilhar com alguém? São paralisias espirituais. E por isso, queridos irmãos, eu quero terminar a homilia de hoje com a oração de Santo Agostinho, quando ele diz o seguinte: Agostinho de Hipona, ele se coloca diante do Senhor e diz assim: tem piedade de mim, Senhor. Aqui estão, não esconda as minhas feridas. Tu és o médico e eu doente. Tu és o misericordioso e eu a miséria. Cada esperança minha se coloca na tua grande misericórdia. A misericórdia, ela tem de fato outros frutos: a verdade, a justiça. Então não confundamos de fato amor com outra coisa, misericórdia com outra coisa. Tem que ter o aspecto da verdade e da justiça, mas no final, para nós, a lei maior é sempre e será sempre o amor.